Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar das 9 habilidades essenciais do gerente de projeto. Então, essas habilidades são importantíssimas e essenciais para que esse gerente de projetos ele consiga desenvolver esse projeto. Estamos aí estudando a disciplina de gestão de projetos e essa aula de hoje vai trazer essas habilidades aí que são fundamentais. Por fazer parte de uma área relativamente nova na cultura empresarial brasileira e também no campo educacional, o gerente de projetos é um papel assumido por profissionais com formações diversas. Então, o gerente de projetos, essa função, ela pode ser exercida por profissionais de diversas formações. Por quê? Porque todas as áreas desenvolvem projetos. Então, dentro dessas áreas, precisa desse profissional chamado gerente de projetos ou gestor de projetos. Então, dentro de várias áreas, você vai encontrar esse profissional. Especialistas de engenharia, administração, marketing, arquitetura, tecnologia da informação e outras formações podem ocupar essa posição, que é estratégica dentro das organizações. Então, independentemente da formação, a função ela serve para que você desenvolva os diversos projetos das diversas áreas, né, de tecnologia, tanto de tecnologia quanto de humanas, quanto de ciências exatas. Então, essa posição do gestor de projetos, ela será fundamental para que os projetos dessas áreas tenham um bom resultado. Mas qual será a verdadeira formação essencial ao gerente de projetos? Acompanhe o texto para saber mais. Vamos lá. Qual é o papel de um gerente de projetos? Ele é o profissional responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de um projeto. Então, vocês podem ver que ele é importantíssimo dentro dessa função. O gerente de projetos precisa possuir habilidades e competências específicas para motivar sua equipe, promover a comunicação entre ela e ainda deve ter paixão por novos desafios. Você pode ver aqui, né, que o gestor de projetos ele tem aqui algumas competências específicas. Ele precisa motivar a sua equipe. Ele precisa promover a comunicação entre essa equipe e ainda deve ter paixão por novos desafios. Então, precisa ser uma pessoa que goste de mudanças. Lembra daquela aula que nós tivemos no semestre passado? Falava sobre os perfis comportamentais. Então, geralmente, o gestor de projetos é alguém que gosta de mudança. Ele não vai ser um analítico e nem vai ser um paciente. Vai ser um perfil que gosta de mudança. Tem que ser uma pessoa que goste de desafios. Acima de tudo, ele precisa ser responsável e ser comprometido com prazos. Correr contra o tempo é algo que está no dia a dia de qualquer gerente de projeto. Então, ele precisa ser responsável e comprometido com prazos. Então, é uma pessoa que precisa saber alocar os recursos, precisa saber o que irá precisar para desenvolver esse projeto e precisa calcular qual o tempo de desenvolvimento desse projeto, né? Então, o gestor de projetos é essa pessoa, é a pessoa que vai gerenciar, de fato, todo o desenvolvimento desse projeto. E qual a formação necessária para o cargo? Agora,
respondendo à pergunta da sua formação essencial, há mais uma resposta correta. Isso porque quem escolhe gerenciar projetos precisa ser multidisciplinar e, acima de tudo, ter jogo de cintura. É necessário, por exemplo, saber negociar, pois isso fará parte da rotina. Além disso, é preciso garantir que as entregas serão feitas com qualidade. Então, olha só, a formação necessária para o cargo é multidisciplinar. E por que isso? Nós vimos lá no início que o gestor de projetos ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um administrador. Mas para que ele possa gerir um projeto, ele precisa ter conhecimento de outras áreas, da área de gestão. Então, não adianta só ele ser o engenheiro, não adianta só ele ser o arquiteto, não adianta só ele ser o administrador, o empreendedor. Ele precisa aprender a gerir. É o que eu sempre comento. Às vezes nós temos bons empreendedores, são aquelas pessoas que são ótimas para desenvolver um novo negócio, abrir um novo negócio. Ela tem muitos sonhos e acaba realizando esses sonhos, mas ela precisa também gerir este negócio. E quando ela não consegue gerir esse negócio, ela precisa encontrar alguém, esse gestor, para estar gerindo esse negócio. Então, é por isso que tem que ser multidisciplinar. O gestor de projetos precisa conhecer várias áreas, né? Porque é necessário, por exemplo, saber negociar, pois isso fará parte da rotina. Além disso, é preciso garantir que as entregas serão feitas com qualidade. Não adianta só entregar o projeto no prazo. A entrega tem que ser feita também com qualidade. Isso é muito importante para o gestor de projeto. O cargo de gestor de projetos pode ser assumido por profissionais de formações diversas, conforme dito no início desse post. No entanto, conforme for evoluindo na carreira e dependendo da maturidade da empresa em gestão de projetos, o gerente de projetos pode assumir uma posição de gerente de portfólio ou até mesmo, né, ou até de gerente do escritório de projetos. Então, quando vai desenvolvendo e evoluindo na carreira, ele passa para uma função mais acima, né? Gerente de projetos pode assumir a posição de gerente de portfólio ou gerente de escritório de projetos. As grandes empresas, as multinacionais, elas trabalham normalmente terceirizando essa gestão de projetos. Eles têm lá o projeto, é desenvolvido um projeto dentro da empresa, mas para gerir aquele projeto, normalmente, eles terceirizam essa gestão. Eles terceirizam essa gestão de projetos, então contratam esse escritório de projetos. São escritórios especializados em gerir projetos. Então, as grandes empresas trabalham dessa forma, né? Porque aí eles se dedicam a gerir o projeto e a empresa só vai fiscalizando e acompanhando de perto todo o desenvolvimento daquele projeto para ver se está de acordo com o projeto que foi criado e se está de acordo com os objetivos, com a missão e com os valores daquela empresa. E quais as habilidades essenciais a um gestor de projetos? Agora que você já sabe que, independentemente da sua formação, pode ser um gerente de projetos, confira a seguir cada habilidade em detalhe que você precisa desenvolver caso tenha o interesse de se tornar um. Então, vamos lá. Primeiro, organização. É a primeira habilidade que um gestor de projetos precisa.
Precisa ser uma pessoa organizada. O nome já diz, né? Gestor de projeto, vai gerir um projeto. Alguém desorganizado não consegue gerir um projeto de forma eficiente e eficaz. Gerenciar um projeto implica ter que controlar uma série de variáveis ao mesmo tempo. Então, demandam a sua atenção. O controle de evolução de escopo. Ele vai ter que controlar a evolução daquele escopo. Ele vai ter que estar ali acompanhando exatamente o passo a passo de como será desenvolvido aquele projeto. Ele precisa ter esse controle sobre a evolução. Se o prazo diz que são 5 dias para desenvolver tal fase do projeto, então em 5 dias tem que acontecer aquela fase. Ele precisa controlar a evolução do escopo. Ele precisa controlar a gestão de custos. Isso aqui é muito importante, porque há uma verba destinada para a realização desse projeto. Então, essa verba ela não pode ser excedida. Ele precisa saber exatamente o quanto vai gastar, onde vai gastar e como vai gastar. Eu gosto até da palavra investir, né? Porque ele vai investir esses recursos para a execução desse projeto. Então, ele precisa ter sua atenção voltada para essa gestão de custos. É algo muito importante para a realização do projeto. Também precisa estar atento à adequação da alocação de recursos. Além de fazer a gestão dos custos, ele precisa saber onde vai alocar, né, adequadamente esses recursos. Por quê? Ele gere os custos. Muito bem. Foi bem feita a gestão de custos. O material foi comprado no valor de mercado, ou pode ter conseguido aí até um preço melhor, abaixo do valor de mercado, mas tem uma qualidade muito boa, trabalhando com materiais de primeira qualidade. Só que ele precisa trabalhar e ter atenção na adequação da alocação desses recursos, para que nada se perca. Nós temos aí a construção civil aqui no Brasil e as pesquisas indicam, vocês podem estar procurando na internet, que 30% de todo o material que é utilizado na construção civil vai para o lixo. Então, 30% é um percentual altíssimo de todo o material que é utilizado em uma construção. 30% é descartado, 30% vai para o lixo, 30% entra como rejeito. Então, é algo muito alto, 30% é algo assim extraordinariamente alto para se perder. Ele precisa estar atento à preparação para as próximas tarefas. Então, é aquela questão do controle do tempo. Está realizando uma tarefa, mas ele já tem que estar pensando e preparando as próximas tarefas. Tudo tem que acontecer de acordo com aquilo que foi pré-determinado, com aquilo que já foi determinado lá no início do projeto. Então, precisa estar atento à preparação para as próximas tarefas. E também precisa estar atento à pós-produção. O que é isso? A pós-produção ela é importantíssima, porque quando você termina de executar um projeto, você precisa ter a certeza de que todos os tópicos, todas as áreas, tudo aquilo que você planejou foi executado de forma realmente satisfatória e que você vai entregar aquele projeto e o seu cliente, aquele que vai receber esse projeto, que vai usufruir desse projeto, que vai utilizar esse projeto, ele receberá exatamente aquilo que foi proposto. Então, a pós-produção também é algo importantíssimo. Tudo isso sem esquecer, é claro, dos imprevistos. Então, o gestor de projetos ele tem que contar também
com os imprevistos. Olha o grande imprevisto que nós estamos passando aí nesse momento. Momento de pandemia. Resolveram decretar 10 dias de feriado. Como o gestor de projetos vai lidar com isso? Ele precisa estar atento à CLT, ele precisa estar atento à legislação do município, à legislação do Estado, porque às vezes ele precisa de materiais que vêm de outros estados, de outros municípios, com certeza. Então, ele precisa estar atento a tudo isso, porque ele pode estar desenvolvendo um grande projeto. Imagine só, um município que foi todo fechado pelo lockdown, e era justamente aquele município que te fornecia mão de obra ou te fornecia insumos para que você realizasse o seu projeto. Então, é algo que não pode ser esquecido, são os imprevistos. É claro que é bom você ter aí uma redundância, né? Vale aquela máxima antiga de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você precisa ter os ovos espalhados em várias cestas. Ou seja, se um município aqui fechou, você já tem que ter um outro município ali que você possa alcançar os mesmos recursos que você necessita, né? Porque nós vivemos num momento de imprevistos. Ninguém está contando com que ia fechar novamente por 10 dias aí a cidade e que pode ser fechado por mais tempo ainda. Então, o gestor ele precisa conhecer, saber e contar com os imprevistos. Né? Aquele que não conta com imprevistos, ele é até arrogante, porque imprevistos acontecem muito. As naves espaciais, quando são lançadas, elas têm 3 circuitos, né, de redundância. Porque se um falhar, tem o próximo. E se o próximo falhar também, tem um terceiro. Então, é tudo feito pensando nos imprevistos. Esses são exemplos de preocupações constantes de um gerente de projetos. Por isso, é necessário ter uma boa organização de tempo e uma excelente gestão de suas atividades para desenvolver um trabalho com chances reais de sucesso na área. Ele precisa ter uma boa organização de tempo e uma excelente gestão das atividades. Então, ele tem que organizar o tempo e gerir as atividades. Isso aí tem que ter esse domínio. O gestor de projetos ele precisa dominar isso, tempo e realização. Tempo e realização. Essa talvez seja a habilidade básica e a mais essencial. Muitas vezes, você terá que gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo. E se a organização não for a sua maior qualidade, você poderá enfrentar alguns problemas. Mas não se preocupe, não é difícil desenvolver esse tipo de habilidade. Precisando de ferramentas que o auxiliem. Então, o gestor ele precisa ser extremamente organizado. Por quê? Como diz aqui o texto, ele poderá estar gerenciando vários projetos ao mesmo tempo. E até mesmo, não é? Várias etapas do mesmo projeto que acontecem ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Disney, que é a dona da Marvel, ela tem o hábito de gravar 2 ou 3 filmes ao mesmo tempo. Então, ela está gravando um filme e já está gravando as sequências ao mesmo tempo. Então, ela está gerindo ali várias etapas de um mesmo projeto que acontecem simultaneamente. Então, vários filmes desses aí que nós vimos, dos Vingadores, eles foram gravados ao mesmo tempo e depois são lançados de acordo com o cronograma deles. Eles não juntam todo mundo, faz um filme, depois junta todo mundo, faz outro filme, não. Eles já aproveitam o elenco, já está todo ali, e realizam 2, 3 filmes ao mesmo tempo. Então, isso aí tem um gestor de projeto. Você imagine aí a organização que tem que ser para que tudo corra bem, que as cenas sejam organizadas, não é? Eu vi uma entrevista de um ator da Marvel, ele contando que gravava as cenas de um filme
depois gravava de outro e depois gravava de outro. E aquilo tudo ali depois era masterizado, era remasterizado, e depois que ele via o resultado final. Então, é muito interessante. Então, tem um gestor para gerir esse projeto, e tem que ser tudo muito bem organizado. Outra habilidade que o gestor de projetos necessita é a liderança. Aí vocês veem aí 2 barquinhos aí. No primeiro barquinho, todo mundo remando, inclusive o líder. E no barquinho de trás é o chefe. Só os colaboradores remando e ele só mandando. Então, o gestor de projetos ele tem que estar junto, tem que estar remando o barco junto com todo mundo. Ele tem que estar comprometido, ele tem que exercitar a sua liderança. Nunca, jamais, confunda líder com chefe. É bem verdade que existem mais chefes do que líderes por aí. Mas um gerente de projeto não pode se encaixar no perfil da maioria. Ele precisa ser um agente da mudança para engajar e inspirar o seu time a ir junto com ele. Então, o líder, ele precisa ser o agente da mudança, ele tem que botar as coisas para acontecer, ele precisa dar o exemplo, ele precisa engajar e inspirar o seu time. Sabe? Quando o time está engajado e está inspirado pelo seu líder, eles vão junto. Olha, não é o salário que faz o time andar, não são os benefícios da empresa que faz o time andar, mas é a confiança no seu líder. Quando o time confia no seu líder e se inspira no seu líder, ele se engaja e se inspira para ir junto com ele e alcançar a vitória. Então, o gestor de projeto ele precisa ser o líder, esse líder inspirador, porque ele tem prazo, ele tem recursos limitados, ele tem mão de obra limitada. Então, se não estiverem todos engajados e com o mesmo foco, esse projeto não chegará ao fim e, se chegar, chegará com vários problemas de tempo, de recursos e de qualidade. Nem todos nascem sabendo liderar, porém, todos podem desenvolver a liderança. Uma grande diferença entre um líder e um chefe é que o último precisa usar o seu cargo e outras formas de organização hierárquica para conseguir o que os outros colaboradores o ajudem em alguma tarefa. Então, é aquele cara da carteirada. Eu sou o chefe, eu mando, e você é obrigado a fazer o que eu estou mandando. Ele usa ali a organização hierárquica da empresa para coagir os seus colaboradores. É muito diferente da forma que o líder age. O líder ele sabe influenciar as pessoas. Então, o gestor de projeto ele precisa saber influenciar essas pessoas, precisa que as pessoas consigam ver a grandiosidade do projeto, a importância do projeto, que o projeto vai fazer a diferença, sabe? Que o cliente vai ficar satisfeito, que vai ajudar o outro, que vai ajudar as pessoas. Então, o líder consegue que sua equipe enxergue isso. Já o chefe, não, ele vai dar a carteirada, olha, você faz o que eu te mando, senão é rua para você. Então, é dessa forma que ele consegue alguma ajuda dos seus colaboradores que não estarão aí 100% engajados no seu objetivo. Já o líder tem poder de persuasão e consegue apoio das pessoas ao seu redor pelo carisma e respeito com que trata a todos. Olha a diferença. O líder tem poder de persuasão e consegue apoio das pessoas ao seu redor pelo seu carisma e respeito com que trata a todos. Então, o líder ele entende
porque ele precisa persuadir as pessoas com bons argumentos, com algo que as pessoas consigam enxergar valor, né? Com seu carisma, e ele respeita e trata bem a todos. Líder, ele é assim. E existem muitos líderes natos. Só que essa liderança ela pode ser trabalhada também. Você pode aprender a ser líder. É algo que você pode desenvolver com o tempo. Não que você tenha nascido um líder nato, mas você também pode desenvolver essa liderança com o tempo. Então, não podemos nos esquecer que ele, além de mobilizar pessoas, trabalha em prol da causa. As pessoas veem que aquele líder está trabalhando em prol daquela causa, está trabalhando em prol daquele projeto. Às vezes ele é o primeiro que chega e o último a sair. E os colaboradores estão vendo isso. Sabe, alguns chefes não acreditam que os colaboradores veem e não acreditam que os colaboradores eles põem valor nisso. Mas o líder não. O líder ele entende que quando ele é o primeiro a chegar, o último a sair, é aquele que está na frente, ele sabe que os colaboradores estão observando e isso gera engajamento. Então, todos acabam trabalhando em prol daquele projeto. Tendo o mesmo objetivo, ele é o sujeito que mostra o caminho e que puxa os demais. Ser um bom líder significa também conhecer os membros da sua equipe e saber encaixá-los nos projetos certos. Perdão. De acordo com suas competências. Lembre-se sempre, uma boa liderança garante um ambiente de trabalho mais saudável e, por consequência, o alto astral da equipe que trabalha muito mais motivada. Então, o líder ele faz isso. Sabe? Quando ele chega na empresa, todo mundo fica feliz, ele fala com as pessoas, ele dá bom dia, ele conhece as pessoas pelo nome, ele conhece o perfil de cada colaborador, né? O perfil ali, se tem um mais técnico, se tem um que é mais cerebral, ele conhece o perfil comportamental também, se tem um paciente, sabe? Ele conhece as pessoas. Já o chefe é exatamente o contrário. O dia que ele não está na empresa, o clima fica leve, todo mundo fica contente, fica feliz, mas na hora que ele chega na empresa, o clima parece que fica pesado, né? Todo mundo ali fica como se estivesse sendo oprimido. Então, tem muito chefe aí que oprime a sua equipe. As pessoas ficam até com medo de falar alto, né? É uma coisa assim terrível. Mas o líder não. Uma boa liderança garante um ambiente de trabalho mais saudável. E, por consequência, o alto astral da sua equipe, que trabalha muito mais motivada. Eles entendem que se as pessoas estão felizes, estão satisfeitas, elas vão trabalhar muito mais motivadas. Sabe, quando você chega na empresa e tem aquele ambiente bom, sabe, que você tem o prazer de estar conversando com seus colegas, com a sua liderança, é outra coisa para você trabalhar, você desenvolve muito mais, você trabalha muito mais, você faz muito mais, né? Não faz só aquilo que te pedem para fazer. Quando você está satisfeito com o seu local de trabalho, você acaba fazendo muito mais do que você foi contratado para fazer. Então, a liderança, o gestor que consegue enxergar isso, ele consegue assim uma equipe espetacular. Certamente esse projeto será concluído bem antes do tempo. Terceira habilidade,
essencial para um gerente de projeto é a comunicação, a importância da comunicação. O gerente de projeto está em 90% do seu tempo realizando alguma atividade de comunicação. É por isso que ele tem que ser o líder. Porque em 90% do tempo dele, ele está realizando alguma atividade de comunicação. Ele se comunica com a sua empresa. Então, é muito importante ele ter uma boa comunicação com essa equipe. Porque se não conseguir se comunicar com eficiência e eficácia com essa equipe, o projeto não andará. A comunicação é o ponto fraco de muitos projetos. É preciso ter um processo aberto e transparente de comunicação, com incentivo à troca de ideias e opiniões. Como o berço da gestão de projetos está muito voltado para atividades um pouco mais afastadas da formação de humanas, talvez seja fácil entender o porquê dessa comum fragilidade. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Que a maioria dos projetos está muito voltado para as atividades, um pouco mais afastadas da formação de humanas. Ou seja, a maioria dos projetos eles são realizados, né, por pessoas que não são da área de humanas. O que isso significa? Consequentemente, não sabem lidar bem com pessoas. Então, se você não sabe lidar bem com pessoas, você tem uma grande falha na sua comunicação. Aí diz aqui, talvez seja fácil entender o porquê dessa comum fragilidade. Então, como são pessoas ligadas às disciplinas exatas, elas não têm essa capacidade intrínseca, né, de lidar com pessoas, mas isso também é algo que pode ser desenvolvido. Né? O gestor de projetos ele precisa lidar bem com pessoas, precisa, é uma necessidade. Não é algo assim irrelevante, é algo essencial e básico. Ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa se comunicar. Então, de toda forma, os estudos e boas práticas do ramo são bastante enfáticos sobre a necessidade de se empenhar bastante para atingir um nível saudável de comunicação. Ele precisa alcançar esse nível de comunicação. Se ele não se comunicar, e nós vimos ali que 90% do tempo dele ele estará se comunicando, ele precisa ter uma comunicação assertiva. Porque se essa comunicação for falha, se tiver algum entrave nessa comunicação, o projeto pode ser entendido de uma forma diferente daquela que ele foi pensado, que ele foi desenvolvido. E isso aí, lá na frente, pode dar muito problema. Na próxima fase, você terá um problema porque a primeira fase não foi concluída da forma que precisaria ser concluída. E assim sucessivamente, né? Até chegar ao seu final. São metas constantes e habilidades que devem ser buscadas por todo e qualquer gerente de projeto. Estabelecer formalmente quais os canais a serem utilizados, manter o foco no trabalho, ter disponibilidade para garantir a troca de informações relevantes dentro do prazo correto. Então, ele precisa estabelecer formalmente quais são os canais a serem utilizados. Então, como é que a equipe vai se comunicar? Vai ser através do e-mail? Vai ser através do WhatsApp?
vai ser através do quê? Então, qual canal será utilizado para a equipe se comunicar? Então, ele precisa estabelecer exatamente por qual canal essa comunicação será feita. Porque se um se comunica por e-mail, outro se comunica pelo WhatsApp, outro se comunica de outra forma, acaba havendo um desencontro sobre as informações e sobre as comunicações. Porque cada plataforma dessa tem um tempo, né, e tem uma forma de serem visualizados. Então, ele estabelece qual será a forma e qual será o modo, o meio de comunicação. Precisa manter o foco no trabalho. Ele precisa trabalhar com a equipe para que esteja focada naquele trabalho, porque ele tem recursos limitados, ele tem tempo limitado e ele tem pessoas, né, numa quantidade limitada também. Ter disponibilidade para garantir a troca de informações relevantes dentro do prazo correto. Então, ele precisa ter disponibilidade. Não pode ser aquela pessoa que você envia o e-mail para ele e ele só vai ver o e-mail amanhã. Não, precisa ser alguém acessível, alguém que esteja online. No nosso tempo agora, nós precisamos de estar online. As pessoas precisam estar online, tanto para receber um e-mail, quanto para receber uma mensagem. Precisa ter as informações relevantes para que tudo aconteça dentro do prazo correto. Então, o gestor de projetos ele precisa estar atento a tudo isso. Qual canal, o foco e ter essa disponibilidade. Nós temos muitas funções aí e nem no final de semana pode se desligar. Tem muitos profissionais que até no final de semana eles ficam de plantão e a qualquer momento pode chegar alguma informação relevante que ele vai ter que utilizar porque ele tem um prazo a cumprir. Imagina só, um colaborador que manda uma informação ali, sexta-feira, às 18 horas, e o gerente de projetos só vai ver essa informação segunda-feira, às 8 da manhã. Provavelmente ele já perdeu o time daquela informação e algo importante será perdido, será prejudicado, porque o gestor não conseguiu visualizar aquela informação a tempo, porque ele não teve essa disponibilidade. Então, é algo que precisa ser trabalhado por esse gestor. Sendo a comunicação falha, uma das principais causas de problemas na área de gestão de projetos, é bom que você se dedique a avaliar como anda a sua. Então, o gestor de projetos ele precisa avaliar como anda a sua comunicação. Tanto naquela comunicação pessoal, nós já falamos, né? A pessoa que precisa se comunicar assertivamente com os outros, não pode ser uma pessoa arrogante, não pode ser uma pessoa que não se comunique direito, precisa ser alguém flexível, alguém que sabe se comunicar, né? É uma das principais causas de problemas na área de gestão de projetos. Então, precisa avaliar como anda a sua comunicação. Outro ponto fundamental é ter a consciência do que deve e o que não precisa ser comunicado para a equipe e para os stakeholders. O que são os stakeholders? São aqueles interessados no projeto, é a parte interessada. Então, ele precisa discernir o que precisa ser comunicado para a equipe e o que precisa ser comunicado para os stakeholders. Por quê? Pode ocorrer problemas no desenvolvimento que a equipe não precisa ficar sabendo. A equipe toda não. Somente uma determinada parte da equipe precisa resolver aquele problema e a outra não será afetada por aquela dificuldade e continuará desenvolvendo a sua etapa de forma eficiente e eficaz, porque não foi afetada por aquela informação ruim. Da mesma forma, os stakeholders são aí as pessoas interessadas naquele projeto.
Eles não precisam ficar sabendo de todas as dificuldades que aconteceram durante a realização daquele projeto. Então, ele precisa ter essa consciência do que deve e o que não deve e não precisa ser comunicado para a equipe e para os stakeholders. Isso aí pode causar algum efeito cascata que vai acabar atrasando a execução do projeto. Se o gerente de projeto quiser melhorar a produtividade dos seus projetos, então precisa trabalhar para ampliar a comunicação em sua equipe. Então, é consequência daquilo que nós já falamos. Ele precisa ampliar essa comunicação, precisa ter canais, né, que ele já determinou lá atrás. Os canais que ele determinou, esses canais precisam funcionar efetivamente. Isso aí vai ampliar a comunicação com a equipe. Então, se todos se comunicarem no seu devido local, no local correto, em que foi determinado lá atrás, não vai ter aí uma dificuldade para que você possa se comunicar com essa equipe. Você precisa gerir aí qual equipe, em qual local irá se comunicar. Você pode ter vários canais, vamos dizer aqui, vários grupos no WhatsApp. Então, você cria os grupos separados, um para cada equipe, você vai saber que informação vai para cada equipe e que feedback você tem recebido daquela equipe. Precisa gerar aí essa ampliação na comunicação. A quarta habilidade é a habilidade de negociação. Negociação para gerente de projeto. O gerente de projetos, ele precisa ser um negociador. Essa é uma habilidade que ele precisa ter. A palavra negociação é praticamente sinônimo de gerência de projetos. Você, o tempo todo, tem de lidar com diferentes interesses. Então, você é um gerente de projetos, você lida com diferentes interesses. Tem a sua equipe, você tem os stakeholders, você tem muitos interesses ligados àquele projeto. Então, você precisa administrar todos esses interesses diferentes. Precisa lidar com isso. Então, para você lidar com isso, você precisa ter o jogo de cintura, ou seja, você tem que aprender a negociar. Também buscar um acordo que seja satisfatório para ambas as partes. Então, dentro dessa negociação, dentro desses interesses diferentes, tem que chegar num acordo que seja satisfatório para ambas as partes. Então tem que ser igual para todos? Não. Você precisa que as partes aceitem a sua decisão, o seu acordo, e que essa sejam satisfatório para ambas as partes. Não quer dizer que tem que ser igual para todo mundo, mas cada um tem que ficar satisfeito com a sua parte. Convencer pessoas a fazer o que não querem. Aí já entra o líder de novo, né? O líder entra na negociação e ele consegue convencer pessoas a fazer o que não querem. Elas vão fazer porque estão engajadas, porque estão comprometidas, mas não querem fazer. Essa aí é uma habilidade. Isso aí é algo assim extremamente importante. É um domínio que o líder tem, uma capacidade que ele desenvolve, né, na sua retórica, de conseguir convencer as pessoas a fazer o que não quer. É algo aí importante, difícil de fazer. Tem também de pedir mais prazo ou recursos para determinada tarefa. Por aí vai. Então, nós já vimos aí que ele tem um prazo determinado,
ele tem recursos financeiros, ele tem recursos humanos, tudo isso é restrito, mas se ele souber negociar, ele pode conseguir mais prazo e mais recursos para estar desenvolvendo essa tarefa, né? Então, a negociação é importantíssima para o gestor de projetos. Aliás, é fundamental, né? É fundamental, porque ele vai ter que negociar com diversas áreas, diversos setores, tem os patrocinadores aí desse projeto, né? E é por isso que no setor público nós vemos aí muitas obras paradas, né? Obras que ficam anos e anos paradas, porque não se conseguiu aí fazer essa negociação. Não, o gestor ele não conseguiu terminar a sua obra no prazo determinado, com os recursos determinados. Então, a obra fica parada, porque não há mais recursos. Às vezes muda o governo, o próximo governo não quer investir mais naquela obra, e aquela obra fica parada ali por anos e anos. Como os recursos são escassos e não necessariamente todos os envolvidos têm a mesma dose de empenho, buscar atender interesses individuais e extrair o maior resultado possível dentro das condições apresentadas pode exigir um bocado da sua capacidade de negociar. Nós já falamos, né? Os recursos são escassos. E necessariamente, né, não necessariamente, todos os envolvidos têm a mesma dose de empenho. Então, recursos escassos e nem todos estão empenhados da mesma forma para a realização daquele projeto. Então, buscar atender interesses individuais e extrair o maior resultado possível dentro das condições apresentadas pode exigir um bocado da sua capacidade de negociar. Então, ele tem que lidar com tudo isso, recursos escassos, pessoas de má vontade, pessoas querendo aí atender os seus interesses individuais, e ele vai ter que lidar com tudo isso e conseguir aí uma negociação de qualidade para que ele possa levar esse projeto adiante. Em cada situação, veja o que pode ser feito e como gerenciar os recursos da forma mais produtiva possível. Converse com as pessoas para atender aos interesses dos outros, de maneira a também proporcionar resultados para os seus projetos, para o seu projeto. Mas isso aqui é muito interessante. As novas empresas, elas já entenderam isso aqui. E para você ter pessoas engajadas, pessoas ali determinadas a realizar as tarefas, você precisa atender aos interesses desses colaboradores. Então, as empresas, o que elas têm feito hoje em dia? Elas têm procurado saber qual é o sonho daquele colaborador. O que aquele colaborador tem sonhado? Qual é o sonho da vida dele? E essas empresas têm ajudado a esses colaboradores. E essas pessoas se tornam, assim, extremamente gratas àquela empresa. Sabe? Tem muitos que têm sonhos simples, de simplesmente ter um carro próprio, de simplesmente ter uma casa própria, de viajar para o exterior com a sua família. Então, a empresa ela tem a capacidade de ajudar a realizar esses sonhos. Muitos colaboradores têm o sonho de estar na universidade, fazer um curso superior. E tem empresas aí, não são poucas, que pagam até metade da mensalidade daquele aluno, para que ele possa estar estudando, se aprimorando e realizando o seu sonho. Então, as grandes empresas, as boas empresas, elas já entenderam isso aqui. Elas precisam atender aos interesses dos outros, de maneira a também proporcionar resultados para o seu projeto.
Então, quando o colaborador ele é grato àquela empresa, ele fica feliz porque sabe que aquela empresa ajudou a realizar o seu sonho, ele se dedica, ele se engaja, ele vai dar o seu melhor por aquela empresa, ele vai vestir a camisa, né? É o colaborador que veste a camisa da empresa, ele dá o seu melhor. Então, abuse da flexibilidade e tente sempre manter uma relação amistosa com todos ao seu redor, de forma que o vejam como um facilitador e saibam que podem sempre contar com você. Dessa maneira, quando precisar negociar termos e condições mais delicadas, a conversão não vai ficar tão complicada para o seu lado. Então, as empresas elas entenderam isso. Quando você ajuda o colaborador a realizar o seu sonho, na hora da negociação mais delicada, a conversão não vai ser tão complicada para o seu lado. Então, imagine agora, nesse momento de pandemia, a empresa que tem um colaborador grato, a empresa que tem lá ali os seus funcionários que amam trabalhar naquela empresa, que dão o seu melhor, que vestem a sua camisa. No momento de dificuldade que a empresa pode ter passado aí no ano de 2020, de ficar meses fechada, em que teve que fazer corte de salário, que teve que fazer redução de benefícios, esse colaborador que é grato à empresa, ele vai entender que a empresa está passando por um momento de dificuldade, ele vai entender que isso é algo temporário e não vai criar complicações para aquela empresa. Então, é importantíssimo você ajudar aí a realizar o sonho dos seus colaboradores. Então, o gestor de projeto, ele pensa nisso, ele pensa na sua equipe, ele consegue aí ajudar essa equipe a realizar os seus sonhos. E no momento da dificuldade, imagina lá no prazo apertado, na hora de fazer o serão, de trabalhar até tarde, ou trabalhar no fim de semana, ele consegue aí conversar com essa equipe e colocar essa equipe motivada até para trabalhar no final de semana e no feriado. Então, é algo assim importantíssimo. Quinta habilidade, gestão de crise. Gestor de projetos e sua importância durante a crise. Então, o gestor de projeto, ele é importantíssimo na hora que o negócio dá ruim, como diz aí no popular. Deu ruim, o gestor de projetos, ele precisa demonstrar a sua capacidade. O gerente de projeto deve sempre se antecipar à crise. Olha, isso aqui é até algo importante a gente falar. Eu, como lido com finanças, eu aprendi o seguinte, que as crises, elas são cíclicas. As crises são cíclicas. Elas acontecem de tempos em tempos. Então, você pode até contar que vai acontecer uma crise. E é por isso que você tem que ter o seu fundo de emergência. No momento das vacas gordas, você precisa juntar para o momento em que acontecerá uma crise, porque ela virá. Tem muitos aí que falam, você não deve juntar dinheiro para um momento de crise, mas a crise virá. As crises, elas são cíclicas. Elas são observadas aí, principalmente desde os anos 70, elas começaram a ser estudadas, as crises. Então, vieram aí dos anos 70, anos 80, entraram pelos anos 90, anos 2000, né? Quem não lembra aí da bolha.com, né, que arrebentou aí com o mercado financeiro, e essas crises foram se repetindo ao longo dos anos. E hoje nós estamos vivendo uma outra crise. Então, o gerente de projetos deve sempre se antecipar à crise, mapear os possíveis riscos, os quesitos mais importantes para o cliente, é uma tarefa primordial. Ele precisa mapear os possíveis riscos. Mesmo depois de identificar todos os riscos e prever possíveis momentos de gargalos ou de condições adversas para o prosseguimento do projeto, ainda assim eles acontecerão. Ou seja,
ainda que você faça o dever de casa, que você faça lá, consiga identificar todos os riscos, prever possíveis momentos de gargalo, de condições adversas, ainda assim eles acontecerão, a crise virá. Então, você tem que se antecipar à crise. E, nessa hora, vai ser exigido que o gerente de projetos consiga ter sobriedade o suficiente para contornar estes momentos difíceis e colocar tudo novamente nos trilhos. Olha só. E é por isso que muitos negócios aí não fecharam. Porque o gerente de projeto, essa pessoa, ela conseguiu se antecipar à crise. É o que eu sempre falo. Se as empresas tivessem um fundo de emergência, e como funciona esse fundo? Você precisa ter ali, no mínimo, 6 meses da sua despesa guardado nesse fundo de emergência. Se uma empresa tem ali 6 meses das suas despesas guardadas, ela pode ficar com as portas fechadas durante 6 meses, que ela vai conseguir sobreviver. Mas o ideal mesmo é que tenha 1 ano dos seus custos guardados no fundo de emergência. Então, poderia ter fechado as portas lá em março de 2020, estar abrindo as portas agora em março de 2021. Se ela tivesse aí 1 ano dos seus custos mensais guardados, ela conseguiria sobreviver. É por isso que muitas empresas conseguiram sobreviver a esse momento tão difícil, o momento da pandemia, porque elas tinham esses recursos alocados no seu fundo de emergência. Então, mesmo fechando, mesmo cessando seus lucros, elas conseguiram sobreviver, colocar aí as suas contas em dia, né, equilibrar o seu orçamento e ainda sobrevivem. Mas aquelas empresas que trabalhavam vendendo o almoço para comprar a janta, essas empresas aí, infelizmente, vieram a fechar suas portas. Então, a gente precisa aprender a gerenciar e ter o nosso fundo de emergência. No meio de uma crise, uma equipe bem treinada ajuda bastante. De toda forma, lembre-se que o responsável pelo projeto é você. E, por isso, lhe cabe assumir papel de gestor e tomar as atitudes mais corretas para resolver os problemas do caminho. A habilidade do item 3 será uma importante ferramenta para lidar com a crise. Uma dica importante é evitar o fogo amigo entre sua equipe. Por isso, mantenha um nível de estresse saudável, nem de mais, nem de menos. Essa questão do fogo amigo é complicada, porque dentro da equipe, a própria Bíblia já diz, né? O reino dividido não prospera. Então, se a sua equipe tiver uma divisão, a equipe não vai prosperar e o projeto não vai andar. Então, mantenha aí um nível de estresse saudável, né? Você pode até ter uma competição entre equipes, mas tem que ser uma competição saudável. Não podem ser equipes inimigas, podem ser até rivais, mas não podem ser equipes inimigas. Então, tem que ser um negócio equilibrado. Nem de mais, nem de menos. Outra habilidade importante para o gestor de projetos é a objetividade. O gestor de projetos ele precisa acertar o alvo. Ele precisa ser objetivo naquilo que ele precisa realizar. Tenha atitude diante do risco. Tenha confiança suficiente para tomar decisões, mesmo sem dispor de todas as informações. Um bom gerente de projetos identifica os problemas. Não só isso. Ele propõe soluções. Então, esse gerente de projetos está gerenciando o projeto, ele identifica os problemas, ele vai identificar, olha, aqui nós temos problemas, ali também,
nós teremos problemas, mas ele propõe soluções para resolver esses problemas. Não adianta nada você identificar os problemas e não propor soluções, né? É o que nós vemos muito por aí. As pessoas gostam muito de apontar o dedo, mas na hora de propor uma solução, ninguém propõe solução alguma. Então, o gestor de projetos ele precisa, além de identificar os problemas, propor as soluções. Ele também age quando é necessário, né? Não é na hora que quer, não, é na hora que é necessário. A internet deu uma rateada aqui. Então, ele propõe soluções e age quando é necessário. Lidera a equipe rumo ao sucesso. Esse gestor de projetos, ele é um líder e lidera a equipe rumo ao sucesso. Identifica problemas, propõe soluções, age quando é necessário e lidera a equipe rumo ao sucesso. Afinal, é ele o responsável por fazer tudo acontecer. Também é o mais cumprimentado no término dos trabalhos. Então, ele é o responsável por tudo, ele carrega a carga, não é? Porque ele faz tudo acontecer, mas também, quando chega lá no final, ele será o mais cumprimentado no término dos trabalhos, né? É claro que o sábio, o líder, ele vai dividir isso com a sua equipe, mas é quem recebe a maior carga por cobrança, de cobrança. Por isso, para se tornar um gerente de projetos maduro, é preciso ter personalidade e energia suficiente para entender os problemas e agir na hora da maneira e de maneira necessária. Na maioria das vezes, será preciso fazer alguns sacrifícios, tomar decisões em condições não muito favoráveis, mas é para isso que serve o gerente de projetos. Ter paciência e insistir quando for necessário, nunca é demais. Então, o gestor de projetos, o líder, o gerente, ele precisa estar atento aí, porque terá momentos em que ele terá que fazer sacrifício, né? Como nós já comentamos aqui na aula, ele pode ter que trabalhar feriados, pode ter que trabalhar fim de semana e tomar decisões difíceis, né, em condições não muito favoráveis. Para isso que serve um gerente de projeto. Outra habilidade é a persistência. Olha só essa figura aqui que está na tela. Pense, idealize, tente, faça, faça de novo e continue fazendo. E lá no final você vai chegar no sucesso. Mas olha só que interessante. Pense, idealize, tente, faça, faça de novo e continue fazendo. Então, olha só, 4 vezes. E por que a maioria das pessoas não alcança o sucesso? Porque ela pensa, idealiza, ela tenta, faz uma vez, fracassa e não tenta de novo. Muita gente que fecha a sua empresa assim. Ela pensou, foi muito bem, empreendeu, ela abriu a empresa, tentou, fez, não deu certo, ela desiste. Também pessoas que tentam fazer concurso. Vai lá, faz o concurso uma vez. Não conseguiu, não tenta mais. Então, o gestor de projetos ele precisa continuar tentando, precisa continuar fazendo. Ele vai pensar, idealizar, tentar, fazer, fazer de novo e continuar fazendo. Mas lá no final ele vai alcançar o sucesso. Todos os dias surgem novos desafios.
problemas não previstos e situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de empenho, né? Ou de engenho. Né? Essa é a rotina de um gerente de projetos. Pode parecer algo difícil e desgastante, e será realmente, algumas vezes. Mas chegar ao final e conseguir colher os resultados buscados é muito recompensador. Por isso, ou para isso, é preciso persistência. Então, o caminho do gerente de projetos não é fácil, porque todo dia surgem novos desafios. Se você se dispõe a gerir algo, você pode ter certeza que todos os dias virão novos desafios. Problemas não previstos e situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de engenho. Essa é a rotina de um gestor de projeto, um gerente de projeto. Se você tem a sua empresa, se você gere algum projeto, se você tomou alguma decisão, você tenha certeza que todos os dias você terá desafio. Todos os dias você terá que ter trabalho duro, vai ter que trabalhar muito. Vai ter que ter aí um jogo de cintura. Para isso, é preciso persistência. Já falei com vocês várias vezes, né? Já dei os parabéns para vocês, porque vocês estão persistindo em momentos difíceis. Vocês continuam aqui com a gente, vocês continuam estudando, vocês continuam se aprimorando. Isso aí é algo assim extremamente valioso, muito valioso a persistência que vocês estão tendo. Você assim algo para vocês contarem para os seus netos. Olha, Neto, você já ouviu falar da pandemia de 2020? Então, naquele período, eu estava estudando, eu estava me aprimorando, eu estava me melhorando. Então, é algo assim espetacular. Parabéns para você. Você vai perceber que cada desafio exige uma estratégia diferente para conseguir encontrar a melhor solução. Muitas vezes, é preciso reiniciar o seu raciocínio e pensar em opções diferentes. Olha só, isso aqui é muito interessante. Cada desafio exige uma estratégia diferente. E para conseguir encontrar a melhor solução, muitas vezes é preciso reiniciar o seu raciocínio e pensar em opções diferentes. Olha, isso aqui já aconteceu muito comigo. Eu já fui técnico em informática e às vezes eu quebrava a cabeça, não conseguia resolver um problema, passava ali horas tentando resolver, então deixava de lado e no dia seguinte eu tentava resolver o mesmo problema e de repente me vinha um raciocínio diferente, eu tentava algo diferente e conseguia resolver aquele problema em minutos que eu não havia resolvido no dia anterior em horas. Então, quando nós desligamos a nossa mente e reiniciamos o nosso raciocínio, aparecem opções diferentes, nós tentamos algo diferente. Então, quando você tentar resolver algo aí que está muito difícil de resolver, para um pouquinho, descansa um pouquinho, tenta fazer outra coisa, pensar em outra coisa, eu tenho certeza que você vai voltar e vai conseguir resolver aquele problema. Esse exercício é algo constante e que demanda força de vontade e energia. Você não pode desistir frente às dificuldades. Não é fácil. E se fosse, a profissão não seria tão valorizada como é atualmente. A persistência é o que diferencia o ótimo do bom e garante que o futuro do projeto esteja mais seguro em suas mãos. Olha só, a persistência é o que diferencia o ótimo do bom. Tem até um livro muito bom chamado O Bom é Inimigo do Ótimo. Podem procurar aí na internet. O bom é inimigo do ótimo.
Mas se você tiver persistência, você alcança o maior nível. O que garante o futuro do projeto esteja mais seguro em suas mãos. Então, quando nós somos persistentes, nós alcançamos a vitória. Isso aí parece um negócio batido, né? Ah, professor, esse negócio é muito batido, esse negócio aí. Se você persistir, você alcança a vitória. É batido, mas é real. É batido, mas é a verdade. Quando nós persistimos, nós alcançamos a vitória. Sabe, às vezes a vitória não é o primeiro lugar, é você chegar. Eu lembro daquela corredora, aquela atleta, esse vídeo aí da Olimpíada de 1984, daquela atleta que chega na linha de chegada caindo, mas chega. E eu penso hoje, ninguém lembra quem venceu aquela corrida lá em 1984, mas eu tenho certeza que todos vocês já assistiram esse vídeo em algum lugar dessa atleta que chega ali completamente exausta, mas consegue atravessar a linha de chegada, porque ela persistiu. Ela poderia ter desistido a qualquer momento, ela não tinha mais compromisso com nada, mas ela tinha compromisso com si mesma. Então, ela persistiu e foi até a linha de chegada. E hoje, você lembra dela, mas você não lembra quem ganhou aquela corrida. Então, às vezes, você chegar é mais importante do que você chegar em primeiro lugar. Oitavo, uma habilidade importante e fundamental. Essa aqui é fundamental. É a empatia. Empatia é a chave para ser um gerente de projeto. Entre os muitos recursos que um gerente de projeto administra, estão as pessoas. Nós falamos disso lá no início. O gerente de projetos, ele lida prioritariamente com pessoas. Seu projeto pode ter todas as ferramentas e sistemas de última geração à sua disposição. Mas, se você não tiver um time de confiança e bem alinhado, de nada adianta. É a síntese de tudo que nós já lemos aí. Imagine um técnico cobrando seus jogadores. Se ele não conseguir entender exatamente o que cada um está passando naquele momento e qual a sua capacidade real de produzir resultados, nunca vai ter como cobrar de cada pessoa de sua equipe o que pode ser feito de verdade. Então, o técnico, ele vai cobrar de seus jogadores quando ele entende exatamente o que está passando naquele momento na vida de cada um daqueles jogadores. Então, ele não vai pegar um jogador que acabou de perder o pai, por exemplo, recentemente, e não vai colocar ele como titular numa partida importante, porque ele sabe que aquele jogador está ferido emocionalmente. Aquele jogador está sofrendo. Ele não está 100% das suas capacidades. Então, ele não vai poder cobrar daquele jogador um resultado espetacular, porque ele entendeu, ele conheceu e ele conseguiu ver esse sentimento. Lembra também da outra aula que nós tivemos lá de inteligência emocional? Você precisa reconhecer e você precisa entender o sentimento que o outro tem. Então, esse técnico, ele não vai colocar esse jogador como titular porque ele conseguiu ter empatia, ele conseguiu se colocar no lugar do outro. Ele sabe que aquele jogador ele está ferido, ele está emocionalmente arrasado. Então, ele não vai conseguir desempenhar 100% da sua função, né, com as suas melhores capacidades. Sendo assim,
Busque sempre praticar a empatia. Isso significa colocar-se no lugar do outro. Olha, isso aqui é importantíssimo. Quando nós reconhecemos o sentimento do outro, quando nós identificamos esse sentimento, quando nós entendemos e nos colocamos no lugar do outro, olha, aí é uma transformação na nossa vida. Então, o gestor ele precisa se colocar no lugar do outro. Estamos falando mesmo de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que se passa na cabeça dele. Então, o gestor, o líder, ele precisa entender o que está passando na cabeça do outro. Então, a empatia faz isso. É você tentar sentir o que a outra pessoa está sentindo. É você tentar pensar o que a outra pessoa está pensando. É difícil? É, mas não é impossível. Nós conseguimos nos colocar na situação do outro. Todos são diferentes e é necessário entender bem isso para poder extrair o máximo possível, mantendo a qualidade, mas também o respeito em relação a cada um. Somente dessa maneira você terá condições reais de ajudar todos os seus stakeholders que são os interessados nesse projeto. Você entendeu o outro, você conseguiu entender bem o outro, então você consegue extrair o máximo possível daquele outro. Então isso vai fazer com que você mantenha a qualidade, mas também mantenha o respeito, né, em relação a cada um. Nona e última habilidade. O gestor de projetos precisa ter disciplina. Aqui é algo importante, né? Se o gestor de projeto não tiver disciplina, ele não vai conseguir passar aí bom sentimento para a sua equipe. Começamos esta lista falando sobre organização e vamos terminar com uma habilidade que tem uma relação muito próxima, a disciplina. Não tem como um gerente de projeto conseguir se organizar e nem tocar de maneira apropriada um projeto se não for uma pessoa disciplinada. Com muita coisa para fazer, muita gente para tratar e diversas tarefas para acompanhar. É preciso ser disciplinado, cuidar da sua gestão de tempo e ter ferramentas de controle é algo que exige uma boa dose de disciplina. Então, como é que esse líder ele vai ser organizado se ele não é disciplinado com o horário? Se ele não tem disciplina na sua vida? Porque você vai refletir dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto, a disciplina que você tem na sua vida. Isso aí não tem como. Não tem como. Se você não é disciplinado na sua vida pessoal, consequentemente, você acaba não sendo disciplinado na sua vida profissional. Então, o gestor de projeto ele precisa ter disciplina. Disciplina na sua vida pessoal, né? Disciplina com os horários, disciplina com as tarefas, disciplina com o engajamento. Ele precisa cuidar da sua gestão de tempo e ter ferramentas de controle, que é algo que exige uma boa dose de disciplina. Assim como todo projeto, é bom que você saiba se manter ajustado para dar conta do recado. Se você deseja investir nessa profissão, então agora você já sabe as habilidades que precisa ter ou desenvolver. Então, são estas 9 habilidades que você precisa desenvolver, você precisa trabalhar, você precisa investir para que você seja
um gerente de projetos. Então, tem dois questionamentos rápidos aqui para a gente. Primeiro, por que as características de um gestor de projeto são importantes para o bom andamento de um projeto? E as características de um gestor de projeto são importantes para o bom andamento de um projeto. Vamos lá. Em resumo, preparar-se para ser um gerente de projetos é mais do que adquirir competências individuais referentes a esse assunto, conhecimentos, habilidades e atitudes individuais, unidos à experiência na área. Devem somar-se as competências da equipe e da empresa para que haja um modelo integral de competências que possibilitará uma chance maior dos projetos serem bem-sucedidos em uma organização. Então, você precisa aí, para se preparar para ser um gerente de projeto, é mais do que adquirir competências individuais referentes a esse assunto. Você tem que somar aí as competências da equipe, da empresa, para que haja um modelo integral de competências que possibilitará uma chance maior dos projetos serem bem-sucedidos na organização. Então, é um conjunto de fatores que fará com que os projetos sejam bem-sucedidos. Não é só o gestor que vai fazer o projeto andar, mas é uma soma de vários projetos, de vários aspectos, né, que vão fazer esse projeto ser bem-sucedido. E o segundo questionamento. Caso haja alguma dificuldade, animosidade entre colegas de trabalho em um projeto, como o gerente de projetos deve agir? Se houver alguma animosidade entre colegas de equipe, né, de trabalho em um projeto, como o gerente de projetos deve agir? No gerenciamento da equipe, do projeto, também é necessário que o gerente do projeto tenha habilidade em lidar com situações de conflitos. Entre parênteses ali, né? Como estamos lidando com pessoas, acabam sendo inevitáveis. Então, vocês já viram aí, até na realização do portfólio de vocês, que às vezes acontecem alguns conflitos. Então, esses conflitos, às vezes, acabam sendo inevitáveis. Que podem surgir por escassez de recursos, prioridades de cronograma, estilo de trabalhos pessoais e etc. Então, esses conflitos, eles acontecerão. Então, o gestor de projetos ele precisa ter a habilidade em lidar com situações de conflitos, ou seja, lidar com seres humanos. Podem ver aí que é uma função que é estritamente assim, importantíssimo você saber lidar com seres humanos. É algo importantíssimo. Então, estas são as 9 aí, habilidades básicas do gestor de projeto. Espero que essa aula aí tenha sido assim, muito esclarecedora. Eu gostei muito desse conteúdo. É algo assim que eu também, sempre que eu dou uma aula, eu aprendo muito. Né? São coisas que eu utilizo na minha vida. Então, espero que tenha ajudado vocês. Então, vou parar aqui agora a gravação para a gente conversar aí. Temos alguns assuntos a acertar. Eu vou encerrar a gravação agora e já nós estaremos conversando.